me aproximar aqui. Eu vou usar a tela do celular como espelho. Eu sei que meu cabelo tá bagunçado, tá? Mas acredite em mim, ele tá maravilhoso. Troquei o shampoo. O outro shampoo era bom também, mas esse novo, não sei o que aconteceu com o meu cabelo, que ele deu muito certo. Olha, se você não tá vendo, mas ele tá super suave. Olha, ó. Enfim, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um tema muito sério. E eu vou tentar levar de uma forma mais descontraída possível, mesmo sendo um tema delicado, ok? Hoje eu vou falar sobre Asperger. Heloísa, por que você vai falar sobre isso? Você é Asperger. Heloísa, o que é Asperger? Calma, calma. Não sou Asperger. Na verdade, quem é Asperger é a minha irmã. E ela vai fazer 11 anos. E nós descobrimos isso faz pouco tempo. Mentira. Na verdade, a gente tinha uma leve suspeita desde faz uns 2 anos. Mas só chegaram a dar um diagnóstico à minha irmã faz uns meses. Porque, vou te falar, foi uma luta. Heloísa, o que é isso? Então, o espectro autista, ele pode se dividir em diferentes níveis. E o Asperger seria como um nível muito leve. Então, minha irmã ela tem um alto funcionamento, mas mesmo assim ela entra dentro do aspecto autista, ok? Lembrando, eu não sou uma especialista no assunto, mas eu vou aportar algumas coisas que eu acho que seria interessante compartilhar, tudo bem? Ok? Ótimo! Vamos lá. Por muito tempo, convivendo com a minha irmã, eu percebia que algumas pessoas não conseguiam lidar muito bem com o comportamento dela. Quando você convive com uma pessoa, certas manias, certos maneirismos se tornam normais. Por exemplo, imagina que você tem a mania, sei lá, de ficar assoviando pela casa. E a sua família que convive com você acha a coisa mais normal do mundo. Você começa a andar na rua assoviando, as pessoas vão começar a olhar pra você perguntando, gente, o que tá acontecendo com essa moça? Tá doida? Então, nós na nossa casa já estávamos acostumados com o comportamento da nossa irmã, ok? Então a gente via certas coisas como, não vou dizer normais. A gente já sabia que não era lá super normal, mas estávamos acostumados. É diferente. Mas sabíamos que outras pessoas não conseguiam se adaptar muito bem ao comportamento dela. Então, oi? A minha blusa tá do revés! Pronto. Voltamos à programação normal. Enfim, nós estávamos acostumados, mas os outros que tinham contato com ela, nananina não. Todo mundo chamava ela de mal educada, chamava ela de fresca, de chata, porque ela apresenta um certo padrão de comportamento que as pessoas não estão acostumadas. Então, muita gente tem uma concepção um pouco estigmatizada sobre os autistas, ok? E eu vou botar a boca do Trambone? Como é que... Meu pai amado, eu tô travando todinha. O que tá acontecendo comigo? Vou botar a boca no trombone. Os autistas não são todos mesmos, existem níveis. No caso da minha irmã, ela tem um alto funcionamento. Ela pode ter uma independência. Ela pode se arrumar, ela pode pentear o próprio cabelo. Ela não faz isso sempre. Na verdade, normalmente quem penteia o cabelo dela somos nós. Mas ela pode fazer isso, ela consegue. Mas a gente faz melhor. Ela pode escovar os próprios dentes, ela pode até preparar o próprio lanche, mas sabemos que existem muitas pessoas que são autistas e não conseguem exercer essas funções com tanta facilidade. Mas não podemos resumir os autistas em apenas alguns aspectos, porque tanto na mídia como na TV a gente vê exemplos muito limitados do que é ser isso. Claro, eu não posso falar por mim, mas posso falar por quem eu observo aqui todos os dias. Acontece que existem vários aspectos dentro do autismo que as pessoas precisam levar em consideração. No caso da minha irmã, por ela ser Asperger, por exemplo, ela é muito monotemática. Ela gosta muito de uma coisa, então ela vai falar disso o tempo todo, querida. Ela gosta muito de joguinhos, ela gosta muito de desenhar. Inclusive, ela é muito boa nessas coisas. Ela sabe programar jogos. Ela não tem nem 11 anos de idade. Eu fico impressionada com isso. E, inclusive, tudo que ela sabe de desenho, ela aprendeu sozinha. Eu não expliquei nada pra ela. E pra idade dela, ela tem traços muito bem definidos, muito bem feitos. E isso é algo que muitas vezes a gente deixa passar batido. Mas são características importantes a levar em conta. Peraí, eu acho que eu vou buscar um desenho dela aqui pra mostrar. Eu nunca ensinei a minha irmã a desenhar nem a pintar com aquarela. E ela fez isso aqui sozinha. Sem o auxílio de ninguém. Nem pegando tutorial no YouTube, nada.
ela faz lá, experimenta e dá tudo certo. Eu, quando tinha a idade dela, não desenhava nem tão bem assim. Eu sei que eu sou muito boa, mas é nesses pequenos detalhes que você vai percebendo algumas coisas e você vai começar a pensar, poxa, tem alguma coisa aí. Claro, mas não é só a questão dela ser muito boa em alguma coisa que consta que ela é autista, não. É uma série de fatores. Por exemplo, ela, além de ser monotemática, falta empatia. Mas, Heloísa, gente, sua irmã, ela é uma psicopata. Não, não é não, calma aí. Calma, não vai ofender a minha irmã. Não. Por que essas pessoas não têm empatia? Na verdade, não é que elas não têm empatia, elas não conseguem interpretar as emoções dos outros. Ela tem uma dificuldade enorme pra entender quando a gente tá com raiva, quando a gente tá feliz, quando a gente tá triste. Entende? Eles demoram muito pra entender isso, você tem que ficar explicando. Eu estou triste. Eu estou feliz agora mesmo. Eu estou contente. Você tem que ir explicando detalhe por detalhe essas coisas. Também não conseguem pegar piadas. Sabe o quanto é chato explicar uma piada pra alguém? Pois então, você tem que fazer isso com uma pessoa como ela. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer a gente tenta fazer humor, principalmente humoristas de stand-up, existe muito esse efeito que eles usam frases que têm duplo sentido, mensagens implícitas, aí você vai pegando no ar. É ótimo quando você entende. Quando você não entende como é que funciona, pois então, né? É o que acontece com eles. Eles demoram muito pra entender essas coisas, principalmente expressões. Aquelas rapadura doce, mas não é mole. Você tem que explicar pra pessoa o que significa isso, como se aplica essa expressão, entende? E por aí vai. Gente, eu vou falar uma coisa. Minha irmã, ela só conhece uma piada. E ela conta essa piada uma e outra vez. Vocês estão entendendo como é que funciona? E é uma obsessão. Com tudo que eles gostam, com tudo que eles entendem, vira uma certa obsessão pra eles. Sabe? E eles vão falar sempre disso. Eles sempre vão compartilhar temas que tenham a ver com aquilo que eles entendem, com aquilo que eles gostam. É isso que importa pra eles. E muitas vezes as pessoas vão interpretar como se ela tivesse um desinteresse no demais. E sim, ela tem um desinteresse, mas não é porque ela está desprezando, é porque ela se interessa mais por outras coisas. E tudo que não compõe as coisas que são do interesse dela, ela vai dar o mínimo de esforço. Isso não significa que ela não tenha capacidade. Então imagina você saber que a tua irmã tem capacidade para fazer um monte de coisas e você ouvir da boca de um professor dizendo que ela é retardada. Porque a minha mãe ouviu, eu ouvi da boca de outras crianças. É muito difícil. É super complicado. Além do mais, tem outras questões no dia a dia. Por exemplo, ela tem a pele muito sensível. Ela não usa meia, porque ela não gosta da costura da frente. Sabe como a gente fazia pra usar meia? A gente comprava uma meia um pouquinho maior pra ela dobrar a pontinha, pra depois ela poder usar e não ficar roçando na ponta do dedo do pé dela. Eu sei, a ponta da meia também me incomoda, mas não a ponto de eu não usar. Eu consigo encaixar ali, tudo bem. Mas pra ela não, incomoda super. Bastante. Nem todo sapato ela usa, nem toda roupa ela gosta de usar, nem todo penteado. Ok? Então você tem que rever essas questões. Também tem outra coisa, gente. Não existe coisa pior do que seletividade alimentar. Claro, tem outras coisas piores, mas tudo bem. Eu tô exagerando aqui pra você entender o quanto é desesperador. Ela não gosta de provar coisa nova. E quando ela prova sempre com muito receio, porque a gente insiste bastante. Porque a gente tem coisa que a gente sabe que ela vai gostar. Tem outras que a gente fica duvidando, né? Mas é sempre bom tentar. No caso dela, ela é um pouquinho mais aberta, mas ao mesmo tempo não. Tem cebola caramelizada. Caramelizada não, cebola frita. Ela demorou 1000 anos pra poder provar. Ela sempre olhava assim. Aí uma vez que ela provou, ela... Ui, é gostoso. Aí sempre põe. Mas, por exemplo, ela não come todo tipo de fruta. Ela só come banana. Às vezes melancia. Às vezes, assim, às vezes, com sorte. Morango, só em iogurte, porque ela não gosta do sabor do morango. Tomate, nem de longe. Ela só gosta do ketchup, que é por sorte. Mas ela não consegue, nem se tá tocando na salada, ela come. Pra você entender como é que são as coisas. Ai, Heloísa, mas isso não é um pouco de frescura? Não é frescura, não, querida. Não é. É porque o paladar deles não se adapta. Não se adaptam. Não é tão simples quanto parece. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? São coisas que, a nosso parecer, de acordo com o nosso padrão de comportamento, são normais.
mas para aquela pessoa é como uma luta. Sair de casa, uma luta. Fazer uma atividade da escola, uma luta, porque não é do interesse dela. Fazer um exercício físico é uma luta, porque não é do interesse dela. E mesmo assim são coisas necessárias, você tem que ficar insistindo, insistindo, insistindo. Então, vou te falar uma coisa. A gente ainda não aprendeu a lidar completamente com isso, porque o diagnóstico veio de pouco tempo pra cá, sabe? E é muito difícil você saber disso a uma idade tão tardia. Imagina aquelas pessoas que passam toda uma vida carregando isso dentro de si, não sabendo como interagir com as pessoas ao seu redor, sendo taxadas de mal educadas, pessoas incapacitadas. Eu sei, a minha irmã foi diagnosticada um pouquinho tarde, mas existem pessoas que passaram por situações ainda piores, sabe? Isso me deixa um pouco triste. Me deixa super descontente. E agora vamos buscar os meios necessários para poder fazer tratamento, para ela poder aprender a lidar com essas coisas, para a escola aprender, saber como tratar com ela. Mas, gente, que luta. Vou te falar, é uma luta. E a questão do autismo ser muito estigmatizado, não, é estereotipado na nossa sociedade, não ajuda. Não ajuda. Inclusive, nas meninas, o autismo nas meninas, muitas vezes é nem levado em consideração. Porque as pessoas. Tem muita gente que tem na cabeça deles que normalmente o autismo ele se manifesta em garotos. O que não é certo. Gente, vamos parar pra raciocinar. Tem mais mulher no mundo, não tem? Com certeza. Passando por essa lógica, não significa que vai ter que terão menos mulheres portadoras de autismo. Vamos dizer que teria uma quantidade bem considerável, mas as pessoas não levam em consideração. Por incrível que pareça, porque a gente passou na monte de profissional que não identificava, que já taxava e dizia, é uma garotinha, não, ela só tava passando por uma fase. Crescimento. Crescimento. Aqui, ó, crescimento. Desculpa, gente, é que eu fico um pouco exaltada falando sobre isso. Mas eu queria passar essa mensagem pra você, porque normalmente, às vezes, a gente interage com algumas pessoas e percebemos algum padrão de comportamento que não é, vamos dizer, natural, algo socialmente aceitável. E talvez, será se a pessoa está passando por uma situação difícil ou se ela é portadora de alguma condição que faça com que ela seja daquele jeito? A gente não para pra pensar nisso, né? Então, eu convido você a ser um pouquinho mais empático e tentar pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto, né? Eu acho que é importante. Talvez você não tenha uma pessoa no teu meio que seja portadora de Asperger, ou seja um autista, ou tenha hiperatividade, ou tenha déficit de atenção, mas é sempre bom você saber sobre esses assuntos, tá? Porque imagina, profissionais da educação que não conhecem sobre esse tema, têm contato com crianças especiais e depois começam a taxar a criança de mal educada, de incompetente. Como isso vai afetar a cabeça daquele ser pequenino? Muito ruim, né? Eu não desejo isso pra ninguém. Então é sempre bom a gente estar bem informado sobre essas coisas. Entender que algumas pessoas, sim, elas vão apresentar um certo padrão de comportamento que não é agradável. Mas vai que a pessoa, ela é, sei lá, Asperger também. E não sabe. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tá bom, eu tô sendo um pouquinho redundante aqui, mas é isso. Eu acho que eu já passei minha mensagem, não vou ficar me enrolando muito. Basicamente, esse é o meu convite para que você entenda um pouco mais sobre o assunto. Eu também vou tentar me inteirar mais do assunto, porque é muito recente para mim, eu não entendo muito sobre isso, mas eu entendo o suficiente para saber que as coisas precisam ser diferentes. A abordagem precisa ser diferenciada. E é isso. Um beijo pra você. Eu espero que você tenha um ótimo dia. E tchau!